E se eu te dissesse que os alienígenas já sabem da nossa existência? E se, ao invés de nos contatar, eles simplesmente estivessem nos observando em silêncio, como se nós, humanos, fôssemos apenas mais uma espécie, vivendo dentro de um gigantesco zoológico cósmico, sendo monitorados, estudados e testados, sem sequer percebermos? Essa teoria, conhecida como a hipótese do zoológico cósmico, está ganhando força entre cientistas, astrônomos e filósofos do mundo todo. Ela tenta responder uma das maiores perguntas da humanidade. Se o universo é tão grande, por que ainda não tivemos contato com outras civilizações? No vídeo de hoje, vamos explorar as evidências científicas, os relatos misteriosos e as possíveis razões pelas quais seres de outros mundos estariam nos observando, mas nunca interagindo diretamente. Fica comigo até o final, porque depois desse vídeo, você nunca mais vai olhar para o céu do mesmo jeito. Tudo começa com uma pergunta simples, mas profundamente perturbadora. Onde estão todos? Essa dúvida foi levantada por Enrico Fermi, um dos maiores físicos do século XX. Durante um almoço casual, entre colegas de laboratório, ele questionou: se o universo tem bilhões de estrelas e bilhões de planetas potencialmente habitáveis, por que, até hoje, não detectamos nenhum sinal claro de vida extraterrestre? Essa contradição ficou conhecida como o paradoxo de Fermi. De um lado, temos a matemática. A Via Láctea tem cerca de 100 bilhões de estrelas, e estima-se que existam mais de 6 bilhões de planetas semelhantes à Terra só na nossa galáxia. Do outro lado, temos o silêncio. Nenhuma mensagem, nenhuma nave, nenhum contato direto. E é exatamente aí que surge a teoria do zoológico cósmico. Ela propõe que civilizações avançadas já sabem que estamos aqui, mas, por algum motivo, escolheram não interagir conosco. Talvez como uma regra ética, uma espécie de código de não interferência, ou simplesmente porque ainda não somos interessantes o suficiente. Como fazemos com os animais num zoológico, eles nos observam, de longe, através de vidros invisíveis, sem nunca deixar que percebamos sua presença. A pergunta que fica é: e se essa vigilância estiver acontecendo neste exato momento? Por mais que pareça ficção, a teoria do zoológico cósmico tem fundamentos científicos. Um dos principais defensores da ideia foi o astrônomo John Ball, do MIT, que em 1973 publicou um artigo propondo justamente isso: que civilizações extraterrestres, extremamente avançadas, poderiam estar monitorando a Terra como um experimento social. E faz sentido. Pense bem. Se uma civilização tivesse milhões de anos à nossa frente em tecnologia, eles poderiam facilmente criar sistemas de observação invisíveis aos nossos instrumentos mais modernos. Satélites camuflados, sondas com tecnologias de camuflagem quântica, ou, quem sabe, formas de observação que nem conseguimos conceber. Além disso, muitas pesquisas em radioastronomia já detectaram sinais estranhos vindos de pontos específicos do espaço, explosões de rádio de milissegundos, padrões que não se repetem, e até sinais como o famoso Wow Signal de 1977, um pico inexplicável de energia vindo da constelação de Sagitário, que até hoje ninguém conseguiu explicar. Outra base forte da teoria é o comportamento padrão das civilizações inteligentes. Segundo a própria história humana, quando exploramos ecossistemas naturais, como florestas ou oceanos, o que fazemos antes de interagir? Observamos, registramos, estudamos o comportamento antes de qualquer contato direto. E, se estivermos passando pelo mesmo processo, se a Terra for, neste momento, apenas um experimento sociológico, biológico, ou até uma simples curiosidade para uma raça alienígena que vê o universo como um laboratório, será que,
Cada avanço tecnológico que fazemos, cada salto civilizacional, está sendo monitorado? E mais, será que eles têm regras claras de não contato até que a humanidade atinja um certo nível de desenvolvimento? Se eles estão nos observando, por que nunca se revelaram? Uma das hipóteses mais discutidas entre astrobiólogos e filósofos do SETI é que talvez exista uma espécie de primeira diretriz cósmica, algo como não interferir com civilizações em desenvolvimento. Esse conceito é tão forte que até inspirou séries como Star Trek. Pense, interferir com uma civilização primitiva pode causar impactos sociais, culturais e psicológicos irreversíveis. Pode gerar pânico, colapso de estruturas sociais e até extinção por choque cultural. E se os alienígenas souberem disso? E se eles estiverem aplicando essa regra à risca? Além disso, existem teorias que dizem que só civilizações que alcançam um certo nível de ética, ciência e maturidade social são dignas de receber o primeiro contato. Em outras palavras, talvez ainda não estejamos prontos. Outro fator seria a questão tecnológica. Eles podem estar usando formas de comunicação que nós, simplesmente, ainda não compreendemos. Se eles se comunicarem usando dimensões extras ou frequências fora do nosso espectro de detecção, nós nunca perceberíamos, mesmo que eles estivessem falando o tempo todo. E tem mais. Alguns teóricos vão além, dizendo que o contato já aconteceu, mas apenas com pequenos grupos, ou de formas tão sutis que a maioria da humanidade jamais perceberia. Crop circles, luzes no céu, encontros de abduzidos, sinais que para nós parecem isolados, mas que, no fundo, podem fazer parte de um protocolo de observação e teste de reações. A pergunta é: será que estamos sendo avaliados? Se estamos mesmo sendo observados, será que existem indícios disso? Muitos pesquisadores acreditam que sim. Um dos sinais mais curiosos são os chamados sinais de trânsito tecnológico. São alterações no espectro de luz ou interferências nas ondas de rádio que parecem artificiais, mas que não têm explicação conhecida. Por exemplo, algumas transmissões de rádio captadas por radiotelescópios simplesmente desaparecem assim que tentamos rastrear ou analisar mais de perto. É como se quem estivesse emitindo o sinal percebesse que foi detectado e desligasse na hora. Outro exemplo. Existem relatos de objetos não identificados voando em altitudes muito acima da capacidade dos nossos aviões e muito abaixo das órbitas de satélites conhecidos. Esses objetos aparecem, fazem manobras impossíveis e somem, sem deixar rastros. Além disso, há um padrão curioso nos próprios avistamentos de OVNIs. Eles geralmente ocorrem perto de locais estratégicos, como bases militares, instalações nucleares ou zonas de testes científicos, como se alguém estivesse monitorando nosso avanço tecnológico. Sem falar nos relatos de astronautas, como Edgar Mitchell e Gordon Cooper, que afirmaram publicamente ter presenciado fenômenos aéreos inexplicáveis durante suas missões. Coincidência? Ou mais uma evidência de que estamos sendo vigiados? E os cientistas do SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, também já admitiram: o silêncio total vindo do espaço pode não significar ausência de vida. Pode significar que eles estão nos ouvindo, sem querer ser ouvidos de volta. Se eles estão nos observando, o que exatamente estariam esperando? Algumas teorias sugerem que o critério para o primeiro contato pode ser puramente tecnológico. Talvez apenas quando a humanidade alcançar a capacidade de viajar entre estrelas ou dominar fontes de energia limpa e ilimitada, eles finalmente se apresentarão. Outros acreditam que o critério é moral. Enquanto ainda existirem guerras, fome, desigualdade extrema, não seremos dignos de receber uma visita. Uma terceira linha de pensamento vai além.
sugere que podemos estar passando por um teste sem saber. Eventos globais, dilemas éticos, desafios ambientais. Tudo pode fazer parte de um grande experimento comportamental. Como vamos reagir diante de crises? Como tratamos uns aos outros? Como lidamos com o próprio planeta? Cada decisão humana pode estar sendo monitorada, registrada e avaliada. E tem mais. Alguns teóricos afirmam que o grande sinal pode acontecer de forma súbita, num momento em que ninguém espera, como um desligamento da simulação ou uma transmissão direta, visível para todos os seres humanos, ao mesmo tempo. A pergunta que fica é: estamos prontos para esse momento? Existe uma teoria ainda mais perturbadora, que diz que os observadores não estão apenas nos assistindo, mas já estão manipulando discretamente o nosso desenvolvimento. Como? Através de pequenos ajustes invisíveis no nosso ecossistema, na nossa tecnologia, ou até no próprio comportamento humano. Experimentos sociais em larga escala, manipulações geopolíticas, ou até intervenções genéticas sutis. Alguns pesquisadores mais ousados levantam a hipótese de que certos avanços históricos repentinos podem ter sido empurrões invisíveis. O salto tecnológico da Revolução Industrial, o boom da computação nos anos 70, ou até momentos de inspiração coletiva que mudaram o rumo da história. Tudo isso pode ter sido planejado de forma tão sutil que jamais perceberíamos. E tem mais. Se for verdade que estamos num zoológico cósmico, quem garante que alguns dos nossos próprios líderes não estejam cientes disso? Será que os governos sabem mais do que revelam? Será que alguns segredos estão sendo escondidos da população justamente para evitar o colapso social? Uma coisa é certa: quanto mais pesquisamos, mais perguntas surgem e menos respostas temos. E agora, a pergunta mais importante de todas: você acha que estamos sozinhos? Ou estamos sendo observados, analisados, como parte de um grande experimento cósmico? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Quero muito saber o que você pensa sobre isso. E se você gosta de mistérios do universo, ciência proibida e perguntas que a história oficial não responde, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque no próximo vídeo vamos explorar mais um capítulo das verdades que ninguém quer contar. Até lá, continue olhando para o céu. Quem sabe, eles estão olhando de volta.